Quando a gente pensa em PlayStation, normalmente vem na cabeça só pedrada, tipo God of War, Uncharted, The Last of Us, Bloodborne, Shadow of the Colossus. Parece que a Sony sempre soube exatamente o que estava fazendo, mas a verdade é que por trás de cada sucesso da PlayStation deve ter uns 50 erros atrás. Projetos anunciados e sumidos, sequências que quase aconteceram, exclusivos promissores que evaporaram e ideias tão estranhas que parece até mentira, que alguém aprovou isso em algum momento. Então hoje a gente vai abrir esse arquivo amaldiçoado, essa caixa de Pandora de jogos, e ver alguns dos jogos cancelados da PlayStation que quase existiram. Em alguns casos, talvez fosse melhor se tivessem continuado cancelados mesmo. O mais curioso é que alguns desses projetos não eram só joguinhos aleatórios, tinha franquia grande no meio, tinha estúdio famoso, dinheiro, trailer, demo. Tinha até gente hypando, mas no fim só virou pó. E cancelar jogo não é uma coisa tão rara, na verdade é até quase normal. Desenvolvimento de games é bem caro, demorado e caótico. Às vezes a ideia parece boa no papel, mas não funciona. E aí o estúdio acaba em crise, acaba falindo e todo mundo começa a passar fome. Ou às vezes o projeto simplesmente já nasce fadado ao esquecimento. No caso da PlayStation isso fica ainda mais interessante, porque a marca sempre passou essa imagem de prestígio, de uma empresa que nunca erra, mas por trás dessa imagem a Sony já cancelou muita coisa. Alguns dariam certo, outros com certeza não, e alguns poderiam até mudar rumo de franquias inteiras. Um dos cancelamentos mais lembrados da era do PlayStation 3 é 8 Days. Esse jogo foi revelado em 2006 e parecia exatamente o tipo de coisa que venderia o PS3 como o futuro. A proposta era um action game cinematográfico com perseguições, explosões, tiroteios gigantescos e aquele estilo blockbuster que a Sony adorava empurrar a garganta abaixo nessa geração. O trailer chamou muita atenção, parecia caótico, ambicioso e obviamente bem caro. Basicamente olha só quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo rodando em tempo real nesse videogame. Só que aí veio o problema clássico dessa época, mostrar conceito é fácil, difícil mesmo é fazer o jogo rodar de verdade. E com o tempo, 8 Days foi sumindo, e eventualmente acabou cancelado. Oficialmente a justificativa girava em torno de prioridades internas e da direção do projeto, traduzindo, ou o negócio não estava funcionando, ou estava caro demais para continuar. E isso é bem triste, porque 8 Days tinha muita cara de jogo que poderia ter virado um cult estranho do PS3, tipo Infamous, mas também o jogo poderia ter sido um desastre completo, não tem meio termo. Outro projeto que quase existiu foi o The Gateway 3. Pra quem não lembra, The Gateway era uma tentativa da Sony de ter uma franquia criminosa com uma cara mais realista, mais pé no chão, quase como um GTA britânico. Menos zoeira, mais drama policial, mais Londres, mais gente com cara de que tomou chá e cometeu um assassinato logo em seguida. A série até tinha potencial, não era perfeita, mas tinha identidade, sabe? Era imperfeitamente perfeita. Então fazia sentido imaginar que no PS3 a Sony fosse voltar com tudo. E por um tempo parecia que isso realmente ia acontecer. The Gateway 3 começou a aparecer em demonstrações técnicas e materiais promocionais. Só que o projeto entrou naquele limbo clássico de desenvolvimento problemático, reestruturações e silêncio absoluto. E no fim, foi cancelado. E honestamente, esse é um dos cancelamentos mais simbólicos da PlayStation, porque mostra uma coisa bem clara. Nem toda franquia, quase grande, sobrevive à troca de geração. Tem série que simplesmente perde o timing, e quando você percebe, o espaço que ela ocupava já foi engolido por outros jogos. Warhawk é uma daquelas franquias que muita gente esqueceu, mas que tinha seu público. O jogo do PS3, principalmente no multiplayer, conseguiu criar uma base bem fiel de fãs. Então, quando começaram os rumores e vazamentos sobre um possível Warhawk 2, a ideia parecia fazer sentido. Só que o projeto que estava sendo desenvolvido era bem diferente do original. Em vez de só focar naquele combate aéreo e multiplayer, a continuação parecia querer expandir bastante a fórmula, com campanha, escala maior e uma identidade mais blockbuster de guerra sci-fi. Novamente, a Sony tentando fazer a galera engolir abaixo essa ideia de sci-fi e blockbuster. Na teoria, muito foda. Na prática, isso normalmente significa mais ambição, mais dinheiro e mais chance de dar ruim. E foi o que aconteceu. O jogo nunca foi oficialmente consolidado como um grande anúncio, mas informações de bastidores indicam que o projeto existiu e morreu antes de virar realidade. Esse tipo de cancelamento é interessante, porque não é o jogo famoso que todo mundo conhece. É aquele caso de franquia secundária que poderia ter crescido, mas não cresceu, porque a Sony foi meio mão de vaca. Agora a gente entra em um caso quase mítico. Agent. Esse daqui é especial porque envolvia simplesmente a Rockstar, só isso já bastava pra internet enlouquecer. Agent foi anunciado como exclusivo de PS3 e prometia ser um jogo de espionagem ambientado no fim da Guerra Fria. E convenhamos, isso já parece absurdo de promissor. A Rockstar fazendo espionagem, exclusivo da Sony, PS3, Guerra Fria. Como é que isso dá errado? Bom, dá errado sumindo. Agent virou um fantasma. Foi anunciado, recebeu marca registrada, gerou especulação e depois entrou num estado de desaparecimento total. Sem gameplay, sem atualização,
ficaram sem nada mesmo, o jogo só puff. Durante anos o jogo virou quase uma piada e sempre tinha alguém perguntando, e o Agent? Como se ele fosse voltado ao mundo dos mortos a qualquer momento, como se fosse tipo, sabe, o Jesus Cristo dos games. Mas não voltou. Na prática, Agent é um dos jogos cancelados mais lendários ligado à PlayStation, mas não necessariamente pelo que a gente viu, mas mais pelo que a gente imaginou mesmo. Outro caso que dói é o projeto cancelado da Santa Monica Studio. Sim, o pessoal do God of War. Durante um tempo surgiram informações de que o estúdio estava trabalhando num jogo de ficção científica, separado de God of War. E isso por si só já era interessante, porque mostrava uma vontade de sair da zona de conforto. Só que o projeto acabou sendo cancelado, depois de anos de desenvolvimento. E quanto mais detalhes apareciam, mais ficava aquela sensação de desperdício. Porque não era um protótipo de 2 meses, era um projeto grande, com gente trabalhando por bastante tempo, dinheiro investido e expectativa interna. No fim, a conclusão parece ter sido simples. Não tava chegando onde precisava chegar. E esse tipo de cancelamento talvez seja o mais cruel, porque não é que o jogo ruim morreu cedo, é o jogo ambicioso que consumiu anos de vida de um monte de gente e nunca chegou a existir de verdade. Agora, esse daqui é meio diferente. Star Wars 1313 não é um exclusivo da PlayStation, eu vou roubar um pouco aqui na lista agora. Mas ele merece estar no vídeo, porque ele era um daqueles projetos gigantes que provavelmente iam marcar presença forte nas plataformas PlayStation e em toda a geração. O jogo parecia incrível, visual absurdo, ambientação mais sombria, clima de submundo, caçadores de recompensa, Star Wars só que sem parecer uma franquia infantil. Era o tipo de projeto que parecia ter personalidade, sabe? Uma personalidade que falta nos jogos de hoje em dia. Só que depois de mudanças corporativas na Lucasfilmes e toda a reorganização da Disney, o jogo morreu, cancelado, foi enterrado, cremado, o que sua religião disser que acontece após a morte. E isso entra aqui porque mostra como nem sempre só a Sony cancela os próprios jogos. Às vezes o ecossistema inteiro perde projetos que pareciam importantes. E o jogador da PlayStation também sente isso, porque vários desses jogos cancelados viram fantasmas de geração. Você lembra deles não porque jogou, mas porque queria ter jogado. Agora, se tem um cancelamento que mexe com muita gente, é Jak and Daxter 4. A Naughty Dog chegou a considerar uma volta da franquia, e isso é bem interessante, porque Jak and Daxter era basicamente o mascote do PlayStation. Colorido, estranho, cheio de personalidade, uma mistura muito própria de plataforma, aventura e caos. Só que existe um problema, o estúdio mudou. A Naughty Dog daquela época foi se transformando até virar a máquina de dramas pesados e cinematográficos que a gente conhece hoje. Ou seja, a Naughty Dog virou meio que a filha preferida da PlayStation. Uncharted, The Last of Us e por aí vai. Então, quando surgiram artes conceituais e uma possível nova direção pra Jak and Daxter, a recepção foi meio mista. Tinha curiosidade, mas também tinha um estranhamento. Como que os caras que fazem, tipo, basicamente drama policial vão conseguir fazer um jogo de bichinho plataforma? No fim, a sequência nunca foi adiante, e talvez esse seja um cancelamento necessário, porque tem franquia que não morre por falta de valor, ela morre porque o estúdio já virou outra coisa. Esse daqui é mais recente, talvez um dos mais doloridos pra comunidade PlayStation. The Last of Us Online, também conhecido por muita gente como o novo Factions. A ideia parecia bem interessante, pegar o universo de The Last of Us, que já naturalmente é bem tenso, brutal e estratégico, e transformar isso numa experiência multiplayer mais robusta. Não só um modo extra, mas um projeto grande, quase um jogo por si só. Só que conforme o tempo passou, começaram os sinais de problema. Silêncio demais, poucas informações, rumores de dificuldade pra manter o projeto sustentável a longo prazo, aí até que veio a confirmação, cancelado. E esse cancelamento diz muito sobre o atual momento da PlayStation, porque mostra um conflito entre duas coisas: a vontade de entrar forte no mercado de jogos como serviço e a dificuldade de fazer isso sem destruir tempo, dinheiro e identidade dos estúdios que sempre brilharam em single player. No papel fazia sentido, na prática talvez fosse uma curva perigosa demais para tomar. Outro projeto que muita gente deve até ter esquecido é Wild. Esse jogo foi anunciado com uma premissa bem diferente. Mundo aberto, natureza, sobrevivência, xamanismo, controle de animais. Era uma ideia bem fora do padrão blockbuster tradicional. E talvez esse fosse justamente o charme. Wild parecia um jogo bem esquisito, do jeito certo, é claro. Um projeto com cara de culto instantâneo. Só que ele foi desaparecendo do mapa. Apareceu, impressionou e sumiu. O ciclo clássico dos jogos amaldiçoados. Com o tempo ficou claro que o projeto estava preso num limbo. E quando o jogo entra no limbo por anos, a gente já sabe o roteiro. Pouquíssimos conseguem voltar. A maioria só vira vídeo no YouTube mesmo. Tipo esse daqui que você tá assistindo.
O jogo cancelado da PlayStation que pouca gente lembra hoje é BC. A proposta era bem absurda e bem cara de videogame dos anos 2000. Pegar homens das cavernas, dinossauros, sobrevivência e combate e transformar tudo isso num jogo de ação com cara de superprodução. Só que essa descrição já parece uma mistura feita por alguém jogando ideias no liquidificador. E sinceramente, é por isso que parece um pouco interessante até. O projeto tinha uma identidade meio selvagem, meio exagerada, quase como se alguém quisesse fazer um épico pré-histórico sem se preocupar muito em parecer sério. E isso podia até funcionar muito bem, porque nem todo jogo precisa ser elegante. Às vezes ele só precisa ser estranho o suficiente. Só que BC acabou entrando naquele padrão clássico. Muita ambição, muito tempo e pouca confiança de que o projeto realmente ia virar algo consistente. E no fim, foi cancelado. E ficou só como mais um daqueles jogos com um conceito forte o bastante para despertar curiosidade até hoje. Outro projeto perdido que quase apareceu no ecossistema PlayStation foi Fear and Respect. Esse daqui prometia ser um jogo focado na cultura urbana, com narrativa criminal e uma proposta mais voltada para a identidade de rua, gangues, poder e sobrevivência social. Era uma ideia com potencial para se destacar bastante, principalmente porque não parecia ser só mais um clone genérico de GTA. Ele tinha uma direção própria, uma estética própria e uma pegada que, pelo menos no papel, parecia tentar construir personalidade, em vez de só copiar GTA. E talvez fosse justamente por isso que ele era um projeto arriscado, que jogos com identidade forte também precisa de execução forte. Não basta parecer diferente, tem que justificar essa diferença. E no fim, Fear and Respect foi cancelado, antes de realmente virar algo concreto pro público. E ficou aquela sensação de projeto que poderia ser muito foda, ou um desastre tão específico que viraria cult depois de 40 anos. Esses jogos assim, que são muito diferentes, me fazem lembrar de um documentário que eu tava vendo, do Duna de Jodorowsky, que ele fala que na época, a Hollywood gostava muito mais que você descrevesse filmes como coisas que já existiam. Por exemplo, esse filme aqui é tipo Jurassic Park, só que com robôs. Esse filme é Exterminador do Futuro, só que com animais. Eu acho que se algum desses jogos fosse apresentado desse jeito pra Sony, tipo, esse daqui é GTA, mas com crítica social, eu acho que talvez o jogo seria melhor aceito pela Sony. Tem também o caso de Dirty Harry, baseado no personagem clássico do cinema. Hoje em dia já parece meio estranho imaginar um grande jogo em cima dessa licença, mas houve um tempo que isso fazia muito sentido. A indústria adora transformar qualquer filme ou personagem reconhecível em jogo de ação, e quanto mais cara de anti-herói durão tivesse, melhor. Dirty Harry prometia entrar justamente nessa linha, um action game policial violento, com aquele clima de justiça bruta, e o protagonista que resolve tudo no tiro e na cara fechada. Ou seja, era praticamente a definição de um jogo que poderia existir no PlayStation 2 ou no começo do PlayStation 3, e ninguém ia questionar nada. Mas o projeto acabou morrendo no caminho. Isso também mostra como licenças famosas nem sempre salvam um jogo. Na verdade, elas às vezes complicam mais ainda. Tem aprovação demais, expectativa demais, custo demais, e quando o projeto começa a dar sinal de fraqueza, fica mais fácil matar tudo do que insistir. Outro caso curioso envolve também Indiana Jones and the Staff of Kings. Eu sei que você deve estar pensando, esse jogo existe, esse jogo foi lançado. E sim, o jogo foi lançado em algumas plataformas, mas também existe a ideia de fazer versões mais ambiciosas, com diferenças importantes dependendo do hardware. E esse tipo de coisa era bem comum em certas gerações. O mesmo nome poderia esconder jogos quase diferentes entre si. O problema é que quando a ambição aumenta e a produção começa a se fragmentar, alguma versão geralmente sai ferida. Nem sempre o projeto planejado sobrevive inteiro. Isso vale muito pro ambiente PlayStation em várias gerações. Às vezes o jogo até existe, mas não na melhor forma que deveria existir. Infamous Second Son. Nossa, eu tô com a garganta meio ruim, galera. A versão maior, melhor e mais completa, mais impressionante, morre no meio do processo. Esse tipo de cancelamento é até meio cruel, porque ele cria uma versão fantasma do jogo. Uma versão que talvez fosse a definitiva, talvez fosse a melhor, talvez fosse a única boa, mas ela nunca chega. Outro projeto que combina perfeitamente com esse cemitério de ideias perdidas é o jogo cancelado do Demolidor. E aqui a dor é maior porque super-herói em videogame sempre foi uma roleta russa. Ou sai algo muito marcante, ou sai um negócio radioativo. No caso de Daredevil, existia potencial real. O personagem tem estilo, combate corpo a corpo, mobilidade urbana, um tom mais sombrio e uma identidade que poderia render algo bem diferente dos heróis mais óbvios. Só que transformar isso num jogo não era tão simples. É aí que mora o problema. Muita licença famosa parece pronta pra virar videogame, mas quando você vai traduzir aquilo pra mecânica, progressão, level design e orçamento, a coisa desanda muito rápido. Esse projeto acabou cancelado, e ele entra perfeitamente nessa lista porque ele representa uma categoria inteira de jogos da PlayStation que quase existiram. Os licenciados que prometeram muito no papel, mas morreram antes de provar qualquer coisa.
E já que a gente tá falando de fantasmas da PlayStation, vale lembrar de Deep Down. Esse daqui é um caso maravilhoso de promessa que parecia ter cara de nova geração. Visual chamativo, atmosfera diferente, fantasia sombria, dungeons, combate mais pesado. Por um momento parecia que esse jogo podia virar uma das identidades do começo do PlayStation 4. Mas aí aconteceu o que sempre acontece nesses casos. O tempo foi passando, as atualizações foram ficando mais raras, e o projeto entrou naquela zona radioativa onde ninguém sabe se ainda existe ou só esqueceram de dar um enterro próprio pro jogo. Deep Down é quase um monumento ao limbo, porque ele não desapareceu de uma vez, ele foi evaporando aos poucos. E isso, pra quem acompanha videogame, é às vezes ainda pior, porque quando o cancelamento é direto, pelo menos existe encerramento. Quando o jogo só some, ele fica preso naquele estado de morto-vivo corporativo. Tecnicamente, talvez ainda exista em alguma planilha, na prática, virou lenda. E no meio de tantos jogos cancelados ligados ao ecossistema PlayStation, tem um caso bem curioso que muita gente esquece: Resident Evil de PSP. Rei Harkon, pode dormir tranquilo hoje à noite, tá bom? Só o nome já chama atenção, porque ele parece exatamente aquele tipo de projeto que faria muito sentido na época. O PSP tava recebendo versão de peso de vários jogos, tipo God of War e entre outros. A Capcom adorava expandir Resident Evil pra tudo quanto é lado, e o mercado portátil ainda tinha aquele charme de levar uma franquia gigante no bolso. Então no papel, Resident Evil de PSP parecia uma ideia boa. O problema é que ele acabou virando mais um conceito do que jogo de verdade. O projeto foi anunciado pra PSP, gerou curiosidade e por um momento parecia que a Capcom realmente queria adaptar o universo de Resident Evil para o portátil da Sony. E isso abriria várias possibilidades. Poderia ser um survival horror mais clássico, podia ser um spin-off focado em ação, ou até uma experiência totalmente diferente, pensada em volta das limitações do aparelho. Só que o tempo passou, os detalhes nunca ficaram realmente claros, e o jogo foi desaparecendo do mapa. E isso é o que torna esse caso tão interessante. Resident Evil de PSP não ficou famoso pelo que mostrou, mas pelo que prometia. Era uma daquelas ideias que parecem boas o suficiente para fazer a imaginação do público trabalhar sozinha, porque Resident Evil no PSP tinha muito potencial como conceito, a franquia já tinha um nome forte, o PSP tinha um público, e a combinação entre horror e videogame portátil tinha um apelo bem específico. Ia ser aquele tipo de jogo que muita gente compraria só pela curiosidade de ver como a série funcionaria fora dos consoles de mesa. Mas no fim, ele entrou naquela categoria clássica dos jogos cancelados que nunca chegam a tomar forma de verdade. Não virou trailer memorável, não virou demo lendária, não virou grande vitrine de evento, virou só mais um quase. Agora, pra fechar com chave de ouro, outro caso que merece estar nessa conversa, mesmo com um asterístico enorme, é The Last Guardian. E eu digo asterístico porque ele não foi cancelado de fato, o jogo saiu, só que por muito tempo ele parecia aquilo que a internet já aprende a tratar como morto. Um projeto ambicioso demais, silencioso demais e cada vez mais distante da realidade. The Last Guardian foi anunciado como sucessor espiritual daquela linha de jogos cults do Team Ico, o estúdio por trás de Ico e Shadow of the Colossus. Então, naturalmente, a expectativa já era gigantesca. Não era só mais um jogo novo da Sony, era um daqueles projetos cercados de prestígio, quase tratados como arte antes mesmo de ficarem prontos. E o conceito ajudava muito nisso. Um garoto, uma criatura gigante, uma relação construída ao longo da jornada, visual marcante, clima melancólico, tudo parecia ter sido criado em laboratório para gerar fascínio imediato. Só que depois do impacto inicial, começou o verdadeiro drama. O jogo foi sumindo. Aparecia pouco, mudava de janela, mudava de contexto, passava anos sem dar sinal claro de vida, e quanto mais tempo passava, mais crescia a sensação de que The Last Guardian tinha virado um desses fantasmas da PlayStation. Porque existe um ponto em que um jogo atrasado deixa de ser só um jogo atrasado. Ele vira lenda, ele vira meme, vira símbolo de desenvolvimento problemático. E The Last Guardian ficou nesse lugar por muito tempo. Muita gente já tratava o projeto como se ele tivesse sido cancelado informalmente, mesmo sem anúncio oficial. Era aquele caso clássico de se sair um dia, eu acredito quando estiver rodando na minha frente. Isso torna a história dele tão interessante dentro desse tema, porque The Last Guardian mostra como existe uma categoria de jogo que não morre oficialmente, mas passa anos vivendo como se já estivesse morto. No fim, ele conseguiu escapar desse destino e foi lançado, mas a longa espera mudou completamente a forma como o público viu o projeto. What's coming up?